Beleza, galera? Voltando aí para mais aulão para o exame de ordem. Agora com o nosso grande professor Adriano Marcon. Sarado. Voltou agora de férias da praia, né? Comeu muito camarão, muito siri. Sim. Quem mais você comeu? Peixe? Não, não foi peixe, não foi peixe. Não, né? Para ficar desse jeito não foi peixe. Matéria fácil, tranquila, não sei porque o povo se desespera, ok? Vamos lá, então, a gente tem pouco tempo para ver um conteúdo extenso. Direito internacional tem realmente um conteúdo extenso. A doutrina costuma dividi-lo em direito internacional privado e público, e dentro dessa divisão, ou enfim, em relação a todo direito internacional, cabe tudo, desde nacionalidade até lei penal, lei no espaço, de uma forma geral, condição jurídica do estrangeiro, e são diversos assuntos. É óbvio que a gente tem que ler diversos documentos internacionais, mas principalmente temos que estar atentos à Lei 6.815 de 1980, que é o Estatuto do Estrangeiro. Você tem que estar de olho nessa legislação, você tem que estar de olho na Constituição Federal, no Código de Processo Civil e na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Essas normas, é daí que sai grande parte das provas, efetivamente, tá? E algumas, é óbvio, normas de direito internacional. Hoje eu selecionei para a gente discutir e analisar questões relacionadas à nacionalidade, ok? E a condição jurídica do estrangeiro, tendo visto que o estrangeiro não goza de todos os direitos, então qual é a condição jurídica dele aqui no nosso país, perfeito? Então vamos começar com nacionalidade. Eu separei alguns tópicos, coloquei aí no material de vocês, e você vai acompanhar comigo, um a um. Nacionalidade em primeiro lugar. A nacionalidade, o que é? Nacionalidade, como você pode ver aí, na verdade é um vínculo jurídico-político que envolve, que provoca um liame entre um Estado e um indivíduo. Faz desse indivíduo um componente do povo desse Estado. Então, nacionalidade é vínculo jurídico-político que liga um Estado e uma pessoa física, ok? E que transforma esse indivíduo em componente do povo. Ele é um integrante do povo, não confunda com população, com nação, ele integra o conceito de povo, ok? A nacionalidade, para quem não a tem, nós chamamos essa pessoa de um apátrida. Então, aquela pessoa que não tem uma nacionalidade é chamada de apátrida, ou também, o termo alemão, Heimatlos, ok? O polipátrida, pelo outro lado, é aquele que tem mais de uma nacionalidade, tem múltiplas nacionalidades. O direito internacional não vê com bons olhos nenhum e nenhum outro caso, nem do polipátrida, porque isso causa transtornos enormes do direito internacional, e muito menos do apátrida. Inclusive, quando nós olhamos para os documentos de direito internacional, em especial nesse momento, a Declaração Universal de Direitos Humanos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nós vemos que o direito à nacionalidade, o direito de integrar uma nação, de ser titular de direitos e deveres, ele é um direito fundamental de todo ser humano. Inclusive, lá dispõe o artigo 20, salvo engano, o item 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que aquele indivíduo que não tem uma nacionalidade, pelo menos vai ter a nacionalidade do país em que ele nasceu. Então, todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade. No mínimo, aquela do estado, do território em que ele nasceu, se não tiver outra efetivamente. Pois bem, a nacionalidade, então, confere direitos e impõe obrigações àquela pessoa que faz parte do conceito de povo, efetivamente, que integra aquele povo. Agora, olhando para a nossa Constituição Federal, nós vemos que o tratamento que a Constituição Federal dá a esse tema está lá no artigo 12, e lá no artigo 12 nós vemos quem são os integrantes do nosso povo, do povo brasileiro. Lá nós vemos que, então, o povo brasileiro é dividido em duas categorias, em duas espécies. O nacional, ou seja, o brasileiro nato, brasileiro nacional nato, ou nacional naturalizado. O brasileiro, o nato, ele adquire essa condição pelo seu nascimento, nos termos do artigo 12, inciso 1, nas linhas A, B e C. Então, as hipóteses em que o brasileiro adquire a nacionalidade nata estão no artigo 12, inciso 1, as linhas A, B e C da Constituição Federal. Essa nacionalidade, ou seja, o brasileiro nato, ele possui uma nacionalidade primária, originária e também chamada involuntária. Então presta atenção nesses sinônimos, nesses termos que podem ser usados na tua prova, no teu exame. Então a nacionalidade, primária, originária ou involuntária, que é uma exceção, no final a gente já vai ver. Nos termos do artigo 12, inciso 1A, será brasileiro nato aquele que efetivamente nascer no território nacional.
mesmo que de pai ou mãe estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do seu país, do Estado estrangeiro. Então, nasceu no Brasil, mesmo que de pai ou mãe estrangeiros, você será brasileiro nato, ok? Desde que os teus pais não estejam a serviço do Estado de onde eles provêm. Agora, na linha B do inciso 1 do artigo 12, será também brasileiro nato aquele que nasce no exterior, mesmo nascendo lá, desde que de pai ou mãe brasileiros, e desde que qualquer um deles esteja a serviço do governo brasileiro, do Estado brasileiro, ok? No artigo 12, inciso 1c, será brasileiro nato aquele indivíduo que, nascendo no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, que não estão a serviço do governo brasileiro, ainda assim, sejam registrados em repartição brasileira no exterior. Então, ele nasce no exterior, é de pai ou mãe brasileiros, que não estão a serviço do governo brasileiro, e ele é registrado em repartição brasileira no exterior. Aí ele é brasileiro nato. E também, aquele que nasce no exterior, nos termos da linha C ainda, nasce no exterior, de pai ou mãe brasileiros, eles não estão a serviço do governo brasileiro, mas ele vem, a qualquer momento, residir no Brasil, e depois, atingindo a maioridade, ele requer a nacionalidade brasileira. Então, são 4 hipóteses em que você adquire a nacionalidade, essa primária originária. Essa última hipótese que eu lhe falei, do brasileiro que nasce, da pessoa que nasce no exterior, de pai ou mãe brasileiros, e que depois vem residir no Brasil e pede pela nacionalidade brasileira após a maioridade, é a única hipótese que destoa dessa característica da involuntariedade. Porque aqui, convenhamos, a pessoa tem que querer, tem que pedir, mas se requerer, vai conseguir a nacionalidade originária, primária, vai ser brasileiro nato. Como a gente pode ver no artigo 12, inciso 1, são dois os critérios que nós utilizamos para considerar a nacionalidade primária, ok? São 2 critérios pelos quais o brasileiro pode ser nato efetivamente. Então é um critério misto. Ou é o ius soli, critério territorial, o do nascimento aqui no território brasileiro, ou é o critério sanguíneo, ou do ius sanguine, do parentesco. Você nasce de pai ou mãe brasileiro. Então é um critério misto para a concessão da nacionalidade primária, originária. Na sequência, nós vamos ver as hipóteses, nós temos as hipóteses no artigo 12, inciso 2, do brasileiro naturalizado, que é aquele brasileiro que tem uma nacionalidade secundária, derivada ou voluntária. As hipóteses estão no artigo 12, inciso 2, e lá está dito, em primeiro lugar, que será brasileiro qualquer estrangeiro de qualquer nacionalidade que requeira a nacionalidade brasileira nos termos da lei. Essa é a primeira hipótese do artigo 12, inciso 2, a da Constituição Federal. Então, estrangeiro, de qualquer nacionalidade que requeira a nacionalidade brasileira nos termos da lei. Que lei é essa? Lei 6.815 de 1980, o Estatuto de Estrangeiro. Ok? Nos termos da lei, se o estrangeiro cumprir aqueles termos, por exemplo, ter capacidade civil, já residir no Brasil há 4 anos, falar e escrever a língua portuguesa, gozar de boa saúde, enfim, são requisitos da lei que o estrangeiro tem que cumprir para adquirir a nacionalidade brasileira, para ser naturalizado. E ainda diz essa linha A, que poderá ser brasileiro, poderá se naturalizar aquele estrangeiro, agora estamos tratando não de todo estrangeiro de qualquer nacionalidade, mas aquele de origem de país que fala a língua portuguesa, países de língua portuguesa, como Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Esses não precisam cumprir todos os requisitos da Lei 6.815 de 1980. Eles vão, basicamente, cumprir 2 requisitos. Tem que aqui residir por pelo menos 1 ano, já 1 ano, e ter idoneidade moral. Então, para os originais de países de língua portuguesa, eles não precisam cumprir os requisitos da lei, cumprem esses da Constituição Federal. Essas 2 hipóteses de naturalização, de adquisição da nacionalidade secundária, são hipóteses chamadas ordinárias, comuns. E o governo brasileiro, nessas hipóteses, mesmo cumprindo o estrangeiro todos os requisitos, não precisa necessariamente reconhecer a nacionalidade, não precisa conceder a naturalização. Então, nesses casos, e nos termos do que dispõe o artigo 121 do Estatuto Estrangeiro, o ato de concessão da nacionalidade, da naturalização, ele é discricionário. O governo brasileiro pode não concedê-lo, ok? Agora, na linha B do inciso 2 do artigo 12, nós temos aquela hipótese de naturalização extraordinária, que vale para qualquer estrangeiro de qualquer nacionalidade que já resida aqui há 15 anos, mais de 15 anos ininterruptamente, e que não tenha condenação penal, e que daí requeira a nacionalidade brasileira. Ele vai conseguir,
ok? Nesse caso, nós temos uma naturalização extraordinária, em contraponto às duas primeiras, que são ordinárias. Nesse caso, o governo brasileiro é obrigado a reconhecer um fato que já está consumado. O estrangeiro adquiriu a nacionalidade brasileira, ok? Então, nesse caso, a nacionalidade é extraordinária e o governo brasileiro não tem discricionariedade efetivamente nesse caso. Ele é obrigado a conceder, reconhecer a naturalização e aí conceder nacionalidade derivada secundária, ok? Então, nessas hipóteses, nosso povo é composto por brasileiros natos e naturalizados. No artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal, nós temos uma hipótese que não é de naturalização, por favor, é do brasileiro, do português, que vai adquirir um status diferenciado. É o quase nacionalizado, quase naturalizado. Nessa hipótese, o artigo 12, parágrafo 1º, diz que o português, então só aquele nacional do país Portugal, que aqui resida já permanentemente, tem uma residência permanente, pode requerer e a ele será concedido direitos, o gozo de direitos iguais a brasileiros, ressalvadas as limitações constitucionais. Então, o quase naturalizado, quase nacional, esse português quase nacional, ele não vai pedir, na verdade, a naturalização. Pedindo pela equiparação de certos direitos, ele vai ganhar um status equivalente ao brasileiro naturalizado, ok? Em virtude de um acordo de cooperação que o Brasil tem com Portugal, em virtude dessa autorização constitucional. Então, aos brasileiros em Portugal que requeram também é deferido os mesmos benefícios. Esse português não vai ser naturalizado brasileiro, só vai ter a possibilidade de gozar de direitos iguais a que teria um brasileiro naturalizado, ok? Efetivamente, não será naturalizado, por favor. E ele tem que requerer? Ele tem que requerer. Tem que requerer, ok? Na sequência, nós temos as hipóteses de perda da nacionalidade brasileira, do artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ali está dito que o nacional, nato e naturalizado, podem perder a nacionalidade. Em que hipótese? O brasileiro naturalizado pode perder a condição de nacional brasileiro, nos termos do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, se tiver cancelada a sua naturalização em virtude de sentença judicial por causa de um ato contrário ao interesse nacional. Ali no seu material eu coloquei interesse social, por favor corrija, é interesse nacional, um ato contrário, em virtude de uma atividade nociva, contrária ao interesse nacional, não social, pelo amor de Deus. Foi um erro na hora de colocar, de digitar. Então o naturalizado perde nessa primeira hipótese se cometer um ato contrário ao interesse nacional, ok? E aí ele tem cancelado a sua naturalização e efetivamente deixa de ser brasileiro. Mas esse cancelamento só por meio de sentença, processo judicial. E agora aqui preste atenção, o STF julgou agora em 7 de fevereiro de 2013 uma demanda em que ele entendeu o seguinte, que a previsão constante na lei do estrangeiro que autorizava o Ministério da Justiça a anular o ato de concessão da naturalização por conta de um vício, por conta de uma fraude intelectual, material nos documentos que compunham o pedido de naturalização, esse entendimento que constava a lei, que autorizava então a anulação do ato que concedeu a naturalização, em virtude de um vício nos documentos, em virtude de uma falsidade intelectual material, não foi recepcionado pelo Supremo. O Supremo disse que em qualquer hipótese, seja porque o estrangeiro juntou documentos ideologicamente falsos, materialmente falsos, seja porque depois ele cometeu um ato atentatório ao interesse nacional, em qualquer hipótese, o cancelamento da naturalização não vai ser feito por meio de ato administrativo, só decisão judicial. Então, preste atenção nessa decisão que tomou o STF. O acórdão ainda não foi redigido, então é provável que você tenha essa questão na sua prova. Preste atenção, ok? Diz respeito especialmente ao cancelamento da naturalização e a perda da nacionalidade para o brasileiro naturalizado. A outra hipótese prevista no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal diz respeito à perda da nacionalidade pela aquisição de outra nacionalidade. Tanto o brasileiro naturalizado quanto o nato pode perder a nacionalidade em virtude de ter adquirido outra nacionalidade, salvo as duas exceções que contam aí no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12. O brasileiro nato e naturalizado não perde a nacionalidade brasileira se a adquirirem outra nacionalidade que é originária segundo a lei estrangeira. Ou, no inciso B, na linha B, me desculpe, eles forem obrigados a se naturalizarem
para poder permanecer no estado estrangeiro ou para efetivamente poder gozar de direitos civis. Então, nessas duas hipóteses, aquisição de outra nacionalidade, tanto o nato naturalizado não perdem a nacionalidade brasileira. Fora delas, eles perdem a nacionalidade brasileira. Ok? E nessa hipótese, inclusive o brasileiro nato pode rodar. Então, preste atenção. No artigo 12, prosseguindo, parágrafo 2º da Constituição Federal, disse que não haverá distinção na aquisição e no gozo dos direitos pelo brasileiro nato naturalizado. É o que fala a Constituição Federal. Fora aquelas hipóteses de discriminação que a própria Constituição Federal impõe. Então, você tem que estar atento a isso. Ok? Então, vamos lá. O artigo 12, parágrafo 3º, traz uma primeira hipótese de discriminação no que diz respeito ao gozo e fruição de direitos entre os brasileiros nato e naturalizado. Por exemplo, nesse caso, só pode ocupar certos cargos o brasileiro nato. Cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados do Senado e do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, só pode ser ocupado por brasileiro nato, ok? De membro da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. Nesses casos, esses cargos só podem ser ocupados por brasileiro nato. Mas é uma distinção que a Constituição Federal faz, então ela admite. Outras distinções fora da Constituição Federal não são admitidas. Ok? Ainda, só brasileiro nato pode fazer parte do Conselho da República, nos termos do artigo 89. Só brasileiro nato pode ser proprietário de empresa jornalística, ok? De empresa de radiodifusão sonora, sons e imagens, ou brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. Então são distinções. E por fim, nos termos do artigo 5º, inciso 51, o brasileiro nato não pode ser extraditado, e a extradição a gente vai ver daqui a pouco, em hipótese nenhuma. Só efetivamente o naturalizado é que pode, diante do cometimento de crime antes da naturalização, ou cometimento de crime comum, ou cometimento de crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, cometido antes ou depois da naturalização. O que importa é que o brasileiro nato não pode ser extraditado nesse momento. Ok? Então, essas hipóteses que são afetas à nacionalidade podem cair diretamente, mas caem muito indiretamente, como você vai ver aí nas questões. Ok? Agora, na sequência, nós vamos ver algumas questões relacionadas à condição jurídica do estrangeiro no Brasil. São aspectos gerais, não é um tema único, ok? Nós vamos ver em primeiro lugar, vamos ver se o item é esse, 2.1 mesmo, da admissão e permanência no Brasil. Quais são as regras para admissão e permanência no Brasil? Notadamente, nós vamos ver o visto e as espécies de visto. E você vai ter que prestar atenção, porque são hipóteses correntemente cobradas, ok? Em especial o visto temporário. Vamos lá? A admissão de um estrangeiro no Brasil depende basicamente da apresentação de um documento de viagem válido. Esse documento normalmente é o passaporte emitido pelo país de origem do estrangeiro. No caso de países como aqui fazem parte do Mercosul, pode ser a carteira de identidade ou documento nacional de identidade para os demais países que não o Brasil. Então, a apresentação de um documento válido, principalmente o passaporte. Além da apresentação de um documento válido, também há necessidade de uma autorização específica para a entrada do estrangeiro no Brasil. É o chamado visto. Então, documento válido e uma autorização visto. O visto pode também, em algumas hipóteses, ser dispensado. Ele é, para a maioria dos países, em alguns países, me desculpe, não, a maioria é dispensado. E depende, geralmente, de tratados e acordos entre esses países para a dispensa do visto. O visto, essa autorização para o ingresso de um estrangeiro em um país, no nosso caso, o Brasil, ele efetivamente depende da razão, do motivo pelo qual o estrangeiro está entrando no país. Então, a razão pela qual o estrangeiro vem ao Brasil, o motivo pelo qual vem, determina o tipo de visto que vai ser concedido a ele pela autoridade brasileira lá fora, antes dele ingressar no território nacional. Ok? As regras para a concessão do visto, dessa autorização de entrada e permanência, constam da Lei 6.815 de 1980, regulamentadas pelo decreto a essa lei, que regulamenta essa lei, ok? Lá na lei nós vemos que são 7 as espécies de visto. O primeiro visto que consta em seu material, o visto de trânsito. É aquele visto concedido ao estrangeiro que está se dirigindo a outro país, mas tem que entrar no Estado brasileiro, no país, e aqui permanecer por algum motivo para só depois ir ao país aonde ele se destina efetivamente. É um visto que só dura 10 dias e não pode ser prorrogado. Agora, não confunda esse visto de trânsito com aquelas pessoas que estão em trânsito contínuo.
ok? São aquelas pessoas que aqui fazem apenas uma parada para poder seguir viagem. Esse visto de trânsito é para quem necessariamente precisa ficar aqui por um período de tempo para depois prosseguir a viagem. Ele não está fazendo uma mera conexão, ok? Não é a mera conexão. Então, visto de trânsito, 10 dias, improrrogável. O indivíduo se destina, o estrangeiro se destina a outro país, ok? E não ao Brasil. Está só em trânsito. O visto de turista ou para turismo. Ele é concedido naquelas hipóteses em que o estrangeiro se dirige ou tem como motivo a vinda um objetivo recreativo ou a visita. Então, a razão é uma razão recreativa, a visita, passeio, enfim, aqui no Brasil. Esse visto, ele, para ser concedido como tal, com visto de turista, não pode trazer elementos, o estrangeiro não pode dar efetivamente a entender que aqui pretende vir como um imigrante e nem trabalhar. Então, esse objetivo recreativo ou de visita é identificado através da ausência dessa intenção de aqui ficar efetivamente ou de aqui trabalhar. Esse visto pode durar 5 anos, mas as estadas aqui são de 90 dias. O visto dura 5 anos. Você pode entrar, sair, o estrangeiro, não você, pode entrar e sair várias vezes, ok? Mas cada estadia é 90 dias, podendo ser prorrogado uma vez. Então, o estrangeiro pode, no ano, ficar aqui até 180 dias com esse visto de turista, ok? De turismo, perfeito? Agora, as hipóteses de visto temporário, como você vê aí, são as mais numerosas e elas efetivamente caem, como a gente vai ver nas questões. Então, o visto temporário pode ser concedido em razão de uma viagem cultural, em razão de uma missão de estudos, pode ser concedido àquele estrangeiro que é cientista, que é professor, que é técnico ou profissional de outra categoria, que aqui vem trabalhar com um contrato de trabalho ou vem prestar um serviço ao governo brasileiro. Pode ser concedido ao correspondente internacional de jornal, revista, de rádio, televisão ou agência de notícias. A lei diz que, nesses casos, o visto dura o prazo que efetivamente durar a missão, o trabalho ou o contrato. O decreto vai dizer que, nas duas primeiras hipóteses, o prazo é de 2 e 2 anos, e na hipótese do correspondente é de 4 anos. Ainda, o visto temporário pode ser concedido ao estudante, que pode ficar aqui por até 1 ano, esse prazo pode ser prorrogado. Pode ser concedido em virtude de uma visita de negócios, uma viagem de negócios, ou, efetivamente, para um artista, para um desportista, mas nesses 2 casos, por 90 dias. E ainda pode ser concedido ao ministro de confissão religiosa, de membro de Instituto de Vida Consagrada, de ordem religiosa, que pode ficar aqui por 1 ano. Então, o visto temporário tem várias hipóteses. Cai, meu amigo, e cai bastante. Se esse tema for cobrado, é o que vai cair, porque essas hipóteses são múltiplas, ok? Ainda nós temos uma outra hipótese de visto, nós vimos o temporário, agora o visto permanente, que é concedido aquelas hipóteses, aquelas pessoas estrangeiras que têm a intenção de se fixar de forma permanente no Brasil, então visto permanente, ok? E ainda nós temos os vistos que são concedidos em hipóteses muito excepcionais e que raramente a gente vê. São os vistos chamados de cortesia oficial ou diplomático. O diplomático só para carreiras diplomáticas consulares, o oficial para representantes de estados estrangeiros. E esse de cortesia é dado em hipóteses que, segundo a lei, são resultantes de casos omissos, que a gente não previu nas outras hipóteses. Perfeito? Então, são hipóteses de concessão do visto. Você tem que lembrar que esses vistos, essas modalidades podem ser transformadas. Então, o estrangeiro tem a possibilidade de pedir, desde que preencha os requisitos, de transformar, de mudar a espécie de visto, por exemplo, de um visto temporário para o permanente, se ele tem a intenção de permanecer aqui de forma permanente, de um visto temporário para correspondentes de jornal, para um visto de trabalhador profissional, técnico profissional de outra categoria, por exemplo. Ele pode mudar a categoria do seu visto efetivamente. E, por fim, nesse tópico, lembrando que não existe no Brasil visto de saída, só existe esse visto na entrada, não existe uma autorização para a saída, não se requer uma autorização para a saída, ok? Ainda olhando para a condição jurídica do estrangeiro no Brasil, nós vamos analisar agora as hipóteses de extradição, de expulsão e de deportação, ok? Só siglas, porque já me avisaram que o tempo é curto, e a gente tem exercício para fazer, tá bom? A primeira hipótese é a hipótese de extradição. A extradição nada mais é do que a entrega de um estrangeiro ou de um brasileiro, nós vamos ver em que hipótese, de uma pessoa, brasileiro ou estrangeiro, pedida por um Estado, outro Estado nacional,
para que essa pessoa responda por um crime cometido lá, responda pela pena por um crime cometido lá. Então, a extradição é a entrega feita por um Estado a outro Estado que o requer, para que essa pessoa cumpra nesse Estado requerente, cumpra uma pena ou responda por um crime que cometeu lá. A extradição pode ser de duas modalidades básicas. A ativa, quando, olhando para o Brasil, é o Brasil que pede a extradição de uma pessoa que está no país estrangeiro para responder por um crime aqui. E a passiva, quando o Brasil é requerido. O Brasil é requerido a entregar uma pessoa que aqui está para responder por um crime que ele cometeu lá no Estado que o requer, efetivamente. Ok? A extradição, no entanto, na nossa Constituição Federal, ela tem algumas limitações. Então, em primeiro lugar, nós temos o artigo 5º, inciso 51, que está aí anotado no seu material. O brasileiro nato nunca será extraditado. Nunca. O naturalizado pode sê-lo, em duas hipóteses. No caso de cometimento de crime antes da naturalização ou no caso de envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, tanto faz antes ou depois da naturalização. São as duas únicas hipóteses em que um brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Um nato, nunca, ok? Só nessas duas hipóteses. Agora, o estrangeiro, ele só não vai ser extraditado, nos termos do artigo 5º, 152, em duas hipóteses, quando ele for acusado de crime político ou de opinião. Fora dessas hipóteses, em que ele é acusado e tende-se a levá-lo para responder por um crime político ou de opinião, o Brasil não consegue extradição. Agora, nas outras hipóteses todas, o estrangeiro pode ser extraditado efetivamente. Não há qualquer outra restrição, ok? Agora, o processo de extradição, não se prevê ele na Constituição Federal. O processo de extradição está na Lei 6.815 de 1980, no Estatuto do Estrangeiro. Esse processo tem vários pontos, vários requisitos, e a gente não pode analisá-los todos. Vamos ver os 3 princípios básicos que constam dos artigos 97, 77 e 66, no artigo 91, me desculpe, não 97, 91, 77, 76 desse estatuto, ou do Estatuto do Estrangeiro. O primeiro princípio é da especialidade. O Brasil só vai extraditar uma pessoa para responder por um delito, e o Estado que pede tem que se comprometer a fazê-lo, para responder por um delito que consta do pedido extradicional. Então, o estrangeiro, ou a pessoa extraditada ou extraditando, só pode responder no Estado que pede, que requer a extradição, pelo crime que constava no pedido de extradição. Esse princípio da especialidade no artigo 91 ainda traz outras regras. Ele cai bastante, então presta atenção nele. Por exemplo, outra regra que consta o princípio da especialidade. Se a pena ser aplicada no estrangeiro é uma das penas proibidas aqui no Brasil, nos termos do artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, o Estado estrangeiro tem que se comprometer a comutar a pena. Se há pena de morte, tem que se comprometer a comutar por uma pena privativa de liberdade que não pode superar 30 anos. Então, o princípio da especialidade, ele traz muito mais do que essa regra de só responder por o crime, ser processado e julgado pelo crime, que consta do pedido de extradição. Ainda o princípio da dupla punibilidade, dupla tipicidade, diz que o Brasil só vai autorizar a extradição, ok? Quando efetivamente o crime for crime lá no Estado que requer e também no Brasil. Ok? Alguns autores citam, por exemplo, o Brasil não vai extraditar um estrangeiro, por exemplo, que seja acusado de um brasileiro naturalizado acusado de crime de pederastia, ou um estrangeiro acusado de crime de pederastia, porque aí fica melhor, o estrangeiro pode ser extraditado na grande maioria das hipóteses. Porque lá no Estado estrangeiro pode ser crime a pederastia. No Brasil, apesar de não ser aceito pela sociedade, não é crime. Então a dupla tipicidade tem que ser crime lá e tem que ser crime aqui para poder ser extraditado. Ok? Efetivamente. E ainda, por fim, o princípio da reciprocidade, constante no artigo 76 do Estatuto do Estrangeiro. O Estado estrangeiro que requer efetivamente extradição tem que ter um acordo, um tratado internacional com o Brasil. Ou, não havendo esse acordo, esse tratado de extradição com o Brasil e o Estado que requer, o Estado que requer tem que se comprometer efetivamente a garantir a reciprocidade. Quando o Brasil precisar pedir a extradição, ele vai conceder, de acordo com a legislação dele. Então tem que se garantir a reciprocidade. Além desses 3 princípios que são básicos e comumente cobrados, existem diversas outras regras constantes da Lei 6.815 de 1980 e a gente não tem condições de ver tudo, ok? Parta desses princípios e vai ler o processo que diz respeito à extradição. Ainda, voltando para o processo, olhando para a nossa Constituição Federal e para a lei, o processo de extradição é um ato que envolve a participação do Poder Executivo da União e envolve a participação do Judiciário, no caso é STF.
O STF, nesse processo, ele apenas se compromete a analisar a procedência do pedido em face da nossa legislação. Não vai analisar o mérito do delito, só vai analisar a procedência e a legalidade do pedido extradicional em virtude da nossa legislação. Se tiver ok, ele autoriza a extradição. E envia esse ato, comunica esse ato ao presidente da República. É o presidente da República quem efetivamente vai decidir se extradita ou se não extradita. Ok? E aí surge uma pergunta. O ato do presidente da República de extraditar ou não extraditar é discricionário ou vinculado? É vinculado à decisão do Supremo ou não é? O próprio Supremo falou em 2011, na decisão que envolvia o italiano Cesare Battisti, e você deve lembrar disso, que foi de repercussão nacional, que o ato do presidente da República que decide pela extradição ou não é discricionário. Se o presidente da República cumpre ou não um tratado internacional, o Brasil responde internacionalmente, mas é da discricionalidade dele, do presidente da República, a decisão se ele extradita ou não, mesmo tendo decisão favorável da corte nesse sentido, ok? Mesmo assim. Então preste atenção que o ato do presidente da República que determina a extradição ou não é discricionário, não é vinculado à decisão que toma o Supremo acerca da legalidade do pedido. Agora, não confunda a extradição com outro instituto que está aí, a entrega. A entrega é um procedimento de levar uma pessoa a responder por um delito que vai ser julgado junto ao Tribunal Penal Internacional. As hipóteses que sempre são levantadas, ou a hipótese que sempre é levantada quando se fala da entrega, que é efetivamente o envio de uma pessoa para responder por um delito junto ao Tribunal Penal Internacional, é a possibilidade do brasileiro nato ser entregue. E, por enquanto, o entendimento é de que, sim, o brasileiro nato pode ser entregue para responder por um crime de competência do Tribunal Penal Internacional, segundo o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que o Brasil se comprometeu a aderir, nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º, e que já promulgou efetivamente o decreto, o tratado que o cria. Nós promulgamos internamente aquele tratado por meio do decreto 4.388 de 2002. Então o Brasil já aderiu, já promulgou o tratado internamente que cria o Tribunal Penal Internacional. Então nós já nos comprometemos sim a entregar pessoas nacionais ou não nacionais para responder por um crime de genocídio contra a humanidade junto ao TPI. Entrega não é extradição. Extradição é requerida por um país estrangeiro soberano para responder por um crime lá cometido. Entrega é o envio de uma pessoa que pode ser, inclusive, brasileiro nato, para responder por um crime em uma organização internacional, porque o TPI é uma organização internacional, um crime geralmente contra a humanidade. Então o Brasil aderiu. Não se trata de uma entrega de um nacional, de uma extradição a um outro país com soberania. É uma entrega a uma organização internacional e, por enquanto, a maioria da doutrina e jurisprudência a admite. Agora, fique atento. O Supremo Tribunal Federal está julgando uma petição onde ele vai, com certeza, esclarecer várias dessas questões relacionadas à entrega de brasileiros natos, naturalizados e de estrangeiros para responder por um crime, cumprir uma pena junto ao TPI. Então, preste atenção. Agora, eu não anotei aqui, a extradição estava no item 2.2.1, mas agora nós temos que ver o outro item que trata da expulsão. A expulsão é diferente da extradição. A expulsão diz respeito à saída, ao envio compulsório de um estrangeiro. Não pode mais ser, o extraditado pode ser brasileiro naturalizado, nunca um nato. A entrega pode ser de um brasileiro, nato naturalizado, e um estrangeiro. Agora, a expulsão é só de estrangeiro, ok? A expulsão é o envio compulsório de um estrangeiro para o país de origem, para o país que consente em recebê-lo, daquele estrangeiro que tenha cometido uma infração aqui no Brasil, nos termos do artigo 65 ao 75 da Lei 6.815 de 1980. Então ele comete uma infração, ok? Comete um delito e é expulso do Brasil. Pode até cumprir pena antes, no caso de cometimento de um delito, que leva a uma pena privativa de liberdade, mas depois ele é expulso, ok? A expulsão, regulamentada também na Lei 6.815 de 1980, não é admitida para brasileiros, não é admitida. Isso seria uma pena de banimento, e a pena de banimento, no caso de brasileiros, ela é proibida por força do artigo 5º, 47, a linha D da Constituição Federal. Então, a expulsão de brasileiros, que se chama banimento, não é admitida, efetivamente, ok? A expulsão, no caso, a expulsão de brasileiros naturalizados, ou mesmo, brasileiros naturalizados não, de estrangeiros, me desculpem, ela
pode ser vedada se o brasileiro tiver, o casamento for casado, ou tiver filhos que dependam dele. Esse entendimento do Supremo, constando da súmula 1, ele é igual ao que consta do artigo 75 da Lei 6.815, de 1980. Então, veja bem, a expulsão de um estrangeiro casado e que tenha filhos que dependam dele, veda, efetivamente não é possível a expulsão de um estrangeiro casado com filhos do Brasil, conforme entende o Supremo. Agora, olha que interessante, esse entendimento consta da súmula 1 do STF. Agora, a extradição de um estrangeiro, mesmo casado, estou falando da extradição, mesmo casado com filho brasileiro, não é vedada. Então, o estrangeiro pode ser extraditado, mesmo que seja casado e tenha filho brasileiro, conforme entende o Supremo Tribunal Federal, na súmula 421. Mas a expulsão de um estrangeiro casado ou com filho brasileiro, que dependa de si, é vedada. E esse entendimento é igual ao que consta do artigo 75 da Lei 6.815, de 1980. Para finalizar, outro instituto muito aproximado, mas não é igual, a deportação. A deportação é o envio também compulsório, só de estrangeiro, para o país de origem, para um país que consente em recebê-lo, enfim, para fora do Brasil. Nesse caso, a deportação se dá por uma hipótese, porque o estrangeiro entrou ou permaneceu irregularmente no Brasil. Então, a deportação só se dá em virtude da entrada ou permanência irregular do estrangeiro no Brasil, não pelo cometimento de uma infração ou um delito, como é o caso da expulsão. Por exemplo, deportação, você entra sem um visto, ou você entra e permanece e o teu visto vence, você entra sem o teu passaporte, ou o seu passaporte está vencido. Então, são hipóteses de irregularidades de entrada e permanência de estrangeiro no Brasil. Deporta-se, ok? Mas se ele comete uma infração ou um delito, expulsa-se. E se ele comete um delito lá no Estado estrangeiro, se o Estado estrangeiro quiser, requer e o Brasil extradita, ok? Extradição pode acontecer com o brasileiro naturalizado e com o estrangeiro. A expulsão só estrangeiro e a deportação só estrangeiro. Vamos agora às questões que você tem aí, rapidinho. São extensos os enunciados, mas a resposta é simples. Vamos lá, primeira questão. Roberta Cavageiro, de nacionalidade argentina, está no Brasil desde 2008, como correspondente estrangeira do jornal El Diario, sediado em Buenos Aires. Roberta possui visto temporário válido por 4 anos. Em 2011, pouco antes do vencimento do visto, Roberta recebe um convite do editor de um jornal brasileiro sediado em São Paulo para ali trabalhar na condição de repórter, sob sua supervisão, mediante contrato de trabalho. Para continuar em situação regular, é correto afirmar que Roberta tinha visto temporário na condição de correspondente estrangeira. Vamos lá? Letra A. Deverá renovar a cada 4 anos o visto temporário como correspondente estrangeiro e requerer autorização de trabalho estrangeiro com vínculo empregatício. Não. O fundamento que agora faz com que ela permaneça, o fundamento para o permanecimento dela no Brasil, não é mais como correspondente estrangeira. Ela vai requerer um visto temporário ainda, mas na condição de trabalhador, de profissional de outra categoria, que mantém contrato com a empresa aqui no Brasil. Então ela só vai mudar a categoria dela, o visto ainda é o temporário. Não vai ser mais visto como correspondente, vai ser visto como profissional de outra categoria que aqui mantém contrato. Então a letra A não pode ser. Letra B, não poderá acertar o emprego, pois a Constituição Federal, em seu artigo 222, veda a atuação de repórteres estrangeiros em qualquer meio de comunicação social. Não. O artigo 222 só impede a propriedade desses veículos de comunicação. E ainda assim, ao naturalizado, depois de mais de 10 anos de naturalização, ela permite, ok? Então, letra B é errada. Letra C, deverá apenas renovar a cada 4 anos o visto temporário correspondente estrangeiro, pois pessoas de nacionalidade de países do Mercosul não precisam de autorização de trabalho. Como eu disse, o visto ainda é o temporário, mas tem que ser o visto temporário com outro fundamento, que é como profissional, para trabalhar como profissional, aqui com contrato de trabalho, ok? No seno do artigo 13, inciso 5 da Lei 6.815 de 1980. Por fim, a letra D só pode ser a resposta correta. Deverá transformar o seu visto temporário, como correspondente estrangeiro, que ela vai deixar de sê-lo, em visto temporário, para ser de mão de obra estrangeira, ou seja, com um profissional com contrato de trabalho. E requer autorização de trabalho a estrangeiro com vínculo empregatício, ou seja, requer uma autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então anote aí, a letra D está correta, o fundamento, artigo 13, inciso 5 e artigo 15 da Lei 6.815 de 1980. Letra D é a resposta. Vamos lá, questão 2. Acerca da condição jurídica dos estrangeiros e dos nacionais no direito brasileiro, assinale a opção correta. Letra A.
A Constituição Federal dispõe expressamente sobre a possibilidade de expulsão do estrangeiro que praticar atividade nociva à ordem pública ou ao interesse nacional, salvo se estiverem presentes simultaneamente os seguintes requisitos: cônjuge brasileiro e filho brasileiro dependente da economia paterna. Em primeiro lugar, a Constituição Federal não trata expressamente da expulsão. A expulsão é tratada na Lei 6.815 de 1980, nos artigos 65 e 75. Então, a Constituição Federal não trata expressamente da expulsão, ok? E um desses dois requisitos, ou ser casado com brasileiro, ou ter filho brasileiro dependente de si, um dos dois basta, não há necessidade dos dois requisitos cumulativamente, conforme a gente vê na súmula 1 do STF, ou no artigo 75 da Lei 6.815 de 1980, então a letra A está errada. Letra B. O Brasil, por ter ratificado integralmente o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, tem o compromisso de entregar ao tribunal os indivíduos contra os quais tenham sido expedidos pedidos de detenção e entrega, mesmo que eles possuam originariamente nacionalidade brasileira. Sim, está certo. Conforme o artigo 59 do Tratado de Roma, do Tribunal Penal Internacional, que o Brasil promulgou por força do decreto 4.388 de 2002, nós nos obrigamos a entregar todos, inclusive os nacionais. Então a letra B está correta. A letra C está errada porque os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes da República Federativa no Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos, não são automaticamente considerados brasileiros naturalizados. Não podem ter ou uma condenação penal e têm que requerer ainda, sim, a nacionalidade brasileira. Então, não é automática a concessão. Anota aí o artigo 12, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. E a letra D. É vedada a extradição de nacionais, salvo em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, em terrorismo ou em crimes definidos em lei como hediondos. Só é autorizada a extradição de nacionais naturalizados, brasileiros naturalizados, os termos do artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal, e ainda assim, por crime cometido antes da naturalização, ou envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, não importa se antes ou depois da naturalização, ok? Nessa questão, a hipótese correta é a letra B. Para finalizar, eu não posso ler a última questão para você, tá? Ela é extensa, mas é muito simples. A letra correta é a letra C. Por que ela está correta? A letra D, me desculpe, a letra D. Porque mesmo Pierre tendo requerido a nacionalidade depois do cometimento do crime no estrangeiro, ele adquiriu a nacionalidade brasileira nata, originária, primária, involuntária. Mesmo que essa nacionalidade primária tenha sido requerida por ele depois do cometimento do crime no exterior, se ele foi reconhecido a nacionalidade nata, ele não pode ser extraditado em hipótese alguma. Hipótese alguma. Então a resposta é a letra D. Anota o artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, ainda o artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal, ok? Então, a gente fica por aqui, eu sei que foi corrido, é sempre assim, escarrado, parece, né, vomitado, mas é. Nas próximas aulas, nos próximos aulões, a gente traz outros temas e assim, até o dia da tua prova, a gente espera bater a maioria dos assuntos que cai com frequência no exame de ordem, ok? Muito boa sorte. E agora vem o Thales.